pessoas! Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu gosto muito e que vocês gostam muito, que é nostalgia, anos 80, 90 e 2000. Então hoje eu trouxe um assunto um pouco diferente de nostalgia. Se você gosta desse tema, já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações, me siga nas redes sociais e já deixa aquele super like. Então bora saber o que eu vim falar de nostalgia hoje? O tema de hoje eu não sei como nomear um pouquinho, eu poderia chamar de 5 lendas que aconteceram no Brasil, ou 5 mistérios que aconteceram no Brasil, ou talvez 5 lendas misteriosas que aconteceram no Brasil, que aterrorizava a criançada nessas décadas. Gente, era muito terror, algumas quando eu era pequena, eu passei por isso e olha, eu não sei quais são as de hoje, mas foi tenso. Tem a Momo, né, gente? Que tô desvalorizando as lendas da infância, olha. Na década de 80, houve um mistério, uma lenda, que era as das seringas no cinema, ou também conhecida como as seringas. Nessa década de 80, houve mais o assunto AIDS, HIV, e o pessoal ainda não sabia muito bem o que era direito, como funcionava. Então surgiu a lenda de que nos cinemas brasileiros havia alguns psicopatas soltos que tinham o vírus do HIV. Então eles levavam seringas e no que a pessoa entrava no cinema ou ia sentar, espetava e contaminava a pessoa. Ou também que ele deixava a seringa ali em alguns bancos sortidos e na hora que a pessoa ia sentar era contaminada. Isso deu muito o que falar nos anos 80, muita gente estava com medo de ir no cinema e deixava de ir no cinema por causa dessa história. Gente, essas coisas são verídicas ou não, não sabemos. Eu creio que onde a fumaça há fogo. Pode ter algum louco ter feito isso, mas o negócio, como vocês sabem, né? Uma gota vira um mar inteiro. Então, eu não arriscaria ir no cinema, não. Uma segunda lenda, mistério que ocorreu, mas esse ocorreu desde os anos 60, mas nos meus anos 90, gente, isso assim aflorou de uma forma que era o jogo do copo, ou o jogo do compasso, que era uma brincadeira entre crianças e adolescentes. Faziam muito na escola isso, gente, eu lembro que faziam muito na escola. Eu nunca tive coragem de fazer porque eu morro de medo dessas coisas, mas eu lembro dos meus colegas fazendo. Então eles pegavam uma folha de papel, desenhava o alfabeto meio assim em círculo e colocava a palavra sim ou não. Às vezes eles pegavam um copo e daí eles colocavam o dedo em cima, faziam perguntas e daí era uma brincadeira que ligava o material com o espiritual, então seria um espírito respondendo ali a pergunta. Tipo o Ouija que vocês chamam hoje em dia. Então, ou às vezes era com compasso, pegava o compasso, colocava o dedinho e onde o compasso parava, ia dando a resposta. Eu vi eles fazendo, nunca tive coragem. Eu acho que com esse tipo de coisa não se brinca, mas assim, dá uma nostalgia de lembrar, porque acontecia muito. Só que assim, nos anos 90 isso daí bombou, né? Agora o que tá mais na moda é esse tabuleiro Ouija, né? Que muita gente faz. Se é Ouija, se é compasso, se é copo, eu não sei, eu sei que eu não tenho coragem de fazer nenhum. Outra lenda urbana, assim, que apavorou a criançada desses anos 80, 90, não sei se 2000, se você é de 2000, deixa aqui embaixo se essa lenda também te apavorou, que era do Homem do Saco. O Homem do Saco porque as mães e os pais diziam isso pra gente não aprontar, então eles queriam coibir a nossa arte, a nossa bagunça com esse tal Homem do Saco, então eles falavam que passavam um homem, um senhorzinho com um saco e pegava a criança mal criada. Gente, eu morria de medo, eu não era uma criança que aprontava, mas minha mãe, desde pequena, dizia quando eu aprontava, olha o homem do saco tá vindo, ele vai te pegar. E eu era traumatizada, então às vezes eu via algum senhorzinho vendendo alguma coisa, aqui interior, né, tem muito negócio de saco de milho, saco de mandioca que passa vendendo na rua, e eu morria de medo, se eu visse um desse na rua, eu ia correndo pra casa, me escondia embaixo da cama, era uma loucura, e assim, agora tem muito esse negócio, né, gente, hoje em dia é complicado, tudo que você fala, não pode falar, pode falar, não pode falar, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, mas antigamente não era assim, as coisas eram mais simples. Então, todos os pais falavam para seus filhos isso, eles ameaçavam de certa forma, mas era só para a criançada não fazer bagunça. E era muito legal, mas a gente ficava morrendo de medo. Outra lenda, que o pessoal... Aí não era só criança não, viu, gente?
Adulto também desses anos, dessas décadas aí, ficavam morrendo de medo, que era a lenda do Opala Preto. O Biratã era um bandido muito famoso, carioca, procurado pela polícia, e uma das suas fugas, ele estava no Opala Preto, ele entrou dentro de um túnel para fugir, só que com alta velocidade ele acabou colidindo com o Fusca e infelizmente ninguém sobreviveu, né? A batida foi muito forte, mas tá aí, tá tudo bem, né, gente? Cadê a história, né? Cadê a lenda? Eis que depois, um tempo depois, há boatos de que as pessoas que passavam por esse túnel à noite, todas eram perseguidas por um Opala Preto. Então, gente, isso bombou. Se a gente via um Opala Preto, não precisava ser nem túnel, na rua, a gente já ficava morrendo de medo. Eu, pelo menos, era assim, né? Os meus amiguinhos ali de infância, a gente tava brincando na rua. Passou um Opala Preto, se esconde, pelo amor de Deus. Porque a gente morria de medo. Acho que muito adulto lembra disso também. Se você lembra dessa história, desse bandido carioca, coloca aqui embaixo, porque esse Opala Preto fez sucesso. Nostalgia, gente. Ainda bem que agora não tem mais essa, não. A última lenda, e pra mim a mais assustadora, é a do Palhaços da Kombi. Gente, pra quê? Eu morro de medo de palhaço, né? Não é legal, não. E a lenda falava que alguns palhaços entravam em combis e saíam pelas cidades. Essa lenda tem uma variação em cada cidade, mas o básico da lenda é palhaços bem assustadores saíam e ofereciam doces, né, alguma piadinha, fazer a criança dar uma risada, porque a criança se aproximava, colocava a criança dentro da Kombi, tirava os seus órgãos e vendia no mercado negro. Gente, dá um medo só de falar. Houve boatos de muita criança que viu os palhaços na Kombi, aqui mesmo no interior de São Paulo. Eu sei que tem história. Era a Kombi branca, era a Kombi azul. Eu sei que a criançada da época, aí nos anos 90, todo mundo morria de medo de Kombi, porque a gente associava Kombi com palhaço. Enfim, né? Imagina um bando de palhaço dentro de uma Kombi atrás da criançada, gente. Terrível. Não sei, eu morro de medo de palhaço e eu sei que isso me traumatizou muito na infância. E aqui também, além das pessoas vendendo coisas a pé, tinha o pessoal vendendo coisas na Kombi. Então, se eu escutava barulho de Kombi, eu já corria me esconder, porque eu realmente morria de medo. Eu sei que recentemente houve uma onda desses palhaços nos Estados Unidos, mas parece que não foi nada demais e agora acalmou. Então, eu espero, palhaços, por favor, não voltem com essa onda da Kombi, porque, ó, não dá certo, é muito assustador. Se você lembra dessas lendas misteriosas e urbanas que aconteceram antigamente, deixa aqui nos comentários, me conta se você viu algum deles, se você viu o Opala, se você viu os palhaços da Kombi, ou se você lembra, enfim, de qualquer uma dessas. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar experiências, porque isso fez parte aterrorizante da minha infância. Então deixa aqui, vamos conversar sobre isso, e se você gostou do vídeo, deixa aquele super like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima nostalgia!